Fala pessoal, belezinha com vocês? Tudo tranquilo, tudo certo, galera? Eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo do YouTube, aonde nós sempre estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, eu sei que tá no calor da emoção, essa questão da Águia Branca ter perdido as 22 linhas, juntamente também com o Grupo Comporte. Eu esperei dar uma esfriada aí, né? Porque eu vi que outros canais também comentou. E eu falei, deixa o pessoal comentar primeiro, né? Depois eu vou dar a minha visão das coisas que estão acontecendo. Essa treta aí entre Águia Branca, Grupo Comporte e Nova Itapemirim já veio desde o começo aí, que a Nova Itapemirim começou a assumir as linhas. Nós vimos que tiveram vários rivés, volta aí, dá, tira, volta, né? Então, muitas questões aí rolaram na justiça. Do início dessa treta até os dias de hoje. Vemos que o Grupo Comporte também perdeu suas linhas. Há quem diga que o Grupo Comporte, eles entrou com uma ação para reverter isso aí, né? E a Águia Branca, né, ela já reverteu duas vezes, porém agora, depois da decisão lá do STJ, que favoreceu aí a Nova Itapemirim e Suzantur, e quando saiu a ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, dando aval para a Águia Branca operar, que a ação foi acho, no mesmo dia que saiu, né, tanto no Tribunal de Justiça do Federal e também o Tribunal de Justiça de São Paulo, como o Tribunal de Justiça lá federal é o órgão maior, prevaleceu a decisão do magistrado em relação a isso. Restando, então, o juiz que deu o aval para Águia Branca operar o arrendamento, né, acabou suspendendo por causa da decisão do Supremo, né, Tribunal de Justiça. E aí a NTT, ela resolveu aí caçar a tarde das 22 linhas, né, sobre a Águia Branca. É isso que vamos comentar aqui. Mas antes, dar dois recadinhos básicos para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative também as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa, ok? Então já deixa aquele like aí, se inscreva, segue a gente nas nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam saber aí os procedimentos dessas ações que estão ocorrendo. Bom, eu vou tentar explicar aqui de forma justa, sem passar pano para a empresa A ou B, mas eu vou dar minha opinião diante dos fatos. Talvez eu sei que vai aparecer um ou dois aqui falando que eu estou puxando o saco da Águia Branca. Não, galera, eu estou explicando um fato. E vamos com provas, tá? Eu gosto de ser justo nas minhas análises. Eu não gosto de puxar nem para A e nem para B. E eu gosto de ser justo, tá? Lembrando que temos o Pix, tá? Quem quiser ajudar, temos o Clube Seja Membros, página do Facebook, segue a gente lá, tá? Também temos o Instagram, para vocês reagirem aí. Então, eu também tenho uma dica bacana para quem é motorista profissional e deseja fazer alguns cursos ao qual nós somos afiliados. Não sabe como fazer um curso barato aí? Eu tenho uma dica bacana aí para vocês. Então, confere aí. Todos que temos uma oportunidade importante para os motoristas de profissionais que querem adquirir os cursos como MOP, direção defensiva. Também é importante lembrar que existe aí carga indivisível, transporte escolar, transporte passageiro e emergência, além de outros cursos aí como taxista, monitor de alunos, né, muito importante fazer esse curso, empilhadeira e tantos outros aí que a gente tem disponível que somos afiliados. Eu vou deixar logo abaixo fixado o meu WhatsApp, galera, é muito importante vocês passarem todos os dias que sempre estamos noticiando essas informações importantes para ajudar vocês, tá bom? Bom, galera, vamos lá então, né? Eu vou fazer esse vídeo sem edição, eu vou ler duas matérias aqui, a primeira do Diário do Transporte e a outra sobre essa questão aí da Colatina em ação, tá? E eu vou tecer algumas... Lendo a notícia, eu vou dar minha opinião acerca do assunto, né? Para vocês entenderem, eu vou tentar explicar da melhor forma possível e simples sobre essa ação aí que tirou as 22 linhas
da Águia Branca até a suspensão e a extinção da TAR das linhas, ou seja, a regulação das linhas para a empresa rodar, né? Eu já falei aqui e vou repetir de novo, tá? Eu não puxo o saco de empresa A e nem B, porém uma coisa que eu não gosto e não concordo é o monopólio. O que é o monopólio? Uma empresa só ou algumas empresas querer operar algumas linhas. E na alegação aí da Susan Tour, existem alguns parâmetros porque a Águia Branca conseguiu as linhas que seriam concorrentes com ela, já que ela opera várias linhas. Só que dentro dessas linhas, só 7 linhas que fazem concorrência aí com a Águia, com a Nova Itapemirim. As outras não tem ninguém que opera. Algo que eu acho muito estranho, por isso que eu disse, eu gosto de ser justo, tá? E na minha visão dos fatos, todas as empresas são iguais, só muda a coleira do cachorro, né? Todas querem operar sozinhas nos mercados. Todas são ambiciosas, Nova Itapemirim, Águia Branca, Grupo Comporte, qualquer uma, todas têm o mesmo objetivo, né, de operar as linhas aí, eles serem os donos das linhas e operarem de forma 100% sem concorrência, tá? Essa é a verdade dos fatos. Bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui a matéria do Portal Diário do Transporte, eu quero que vocês prestem atenção em algumas questões aqui, tá? Que eu vou destacar. A NTT formaliza a extinção das TARs, termo de autorização da aviação Águia Branca, e notifica a empresa. Vamos lá. A NTT formalizou a extinção das TAR, ou seja, termo de autorização de serviço regular da aviação Águia Branca, e notificou a empresa do Espírito Santo oficialmente por meio da Gerência Operacional de Transporte de Passageiros. O Diário do Transporte teve acesso à documentação oficial assinada pelo superintendente da área de passageiros da NTT, Juliano de Barros Samor, e informa ao leitor com exclusividade. Os termos se referem a 22 linhas de ônibus interestaduais que foram suspensos pelo juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF1, Tribunal Federal da Primeira Região, em reconsideração da própria decisão em 31 de maio de 2005, que mostrou também o Diário do Transporte de forma exclusiva. O magistrado atendeu a ação movida pela Susan Tour. A diferença agora é que, em vez de meramente suspensas, as autorizações serão extintas. A empresa do ABC Paulista alegou, presta atenção nisso aqui, alegou na ação movida que as linhas, de forma como estavam sendo operadas, contrariavam as atuais regras do sistema de ônibus interestadual novo marco regulatório. Na decisão, o magistrado destacou que a NTT deve ter respeitado o poder administrativo e deliberado sobre o setor ao qual regula as linhas, foram autorizadas para mercados já atendidos por diversas empresas, ok? Preste atenção no que estão dizendo. Quer dizer que, para dar linhas para outras empresas, elas não podem ter outras empresas que estão concorrendo a essas linhas, ok? Esse é o ponto que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Porque, tudo bem, uma empresa opera linha ou outras empresas, beleza. Vamos lá. O marco regulatório determina que novas autorizações devem primeiro ser concedidas para mercados sem nenhum serviço ou pouca oferta. A NTT, nas palavras do juiz Itagiba Cata Preto Neto, admitiu que errou as considera as autorizações para a Águia Branca. As linhas são Colatina Campinas, Guarapari Viçosas, Barra do Choça, São Bernardo do Campo, Barra do Choça Campinas, Parnamirim São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro Coronel Fabriciano, Rio de Janeiro Curitiba, Rio de Janeiro Governador Valadares, Rio de Janeiro Vitória da Conquista, São Paulo Ipatinga, São Paulo Governador Valadares, Vitória Osasco, Feira de Santana Umbaúba, Sergipe, Vitória Itueta, Nova Iguaçu Guarapari, Camaçari Peneda Lagoas, Petrolina Aracaju, Feira de Santana Macaé, Vila Velha Niterói, Aracaju Rio de Janeiro, Resende Curitiba, Rio de Janeiro Registro. E aqui está, né, a ação aí que foi suspensa, ou seja, foi extinta, né, as TAR. Bom, agora vamos ler outra matéria aqui, que eu acho de suma importância, que é o portal, vamos lá, Colatina em Ação, tá? Justiça aqui ainda é suspensão, né? Não chegou a ser, assim, ainda, né, a extinção, mas vamos lá.
A aviação Águia Branca foi impedida de operar 22 linhas interestaduais, sendo 6 como origem na Espírito Santo, por decisão da Justiça Federal. A medida foi tomada pelo juiz, após o juiz Itagiba Preto Neto, né, da Quarta Vara Civil Federal, uma liminar que permitia à empresa manter o serviço mesmo após a agência determinar a suspensão de rotas. A ANTT havia anunciado autorizações pedida concorrente, que questionou a regularidade de permissões em um processo administrativo. A empresa rival a ANTT havia anulado as autorizações a pedido de uma concorrente, no caso a Nova Itapemirim, que questionou a regularidade das permissões em um processo administrativo. A empresa rival atua em 7 das 22 linhas afetadas, ou seja, 7 são de concorrência. As outras, 22 menos 7, deixa eu dar ruim de conta, hein? Bom, 22 menos 7 vai dar 15, ou seja, 15 linhas, preste bem atenção, 15 linhas que foram cedidas dessas 22 não fazem concorrência com a Nova Itapemirim, e muitas dessas linhas, né, que tá nessa relação, não fazem concorrência com outras empresas. Então, algo de errado não está certo aqui, né? Em nota, a Águia Branca afirmou que cumpriu todos os requisitos do novo marco regulatório vigente à época das concessões e destacou os investimentos feitos para assumir as rotas. Esse é o problema, né, galera? A ANTT ela cede linhas para uma empresa, a empresa corre atrás de toda a documentação, frota, motoristas, pontos de apoio, abertura de guichês em rodoviárias, ou seja, a empresa ela fez um investimento, querendo ou não, né? A empresa também ressaltou que a suspensão prejudicará passageiros que já adquiriram passagens. Eu vejo muito pessoal aí, principalmente os fãs, eu vou continuar lendo aqui, né? Eu já falei isso, eu vou falar de novo. O pessoal às vezes fica falando, quantos passageiros, quantos motoristas, pais de família vão ser desempregados, né? Estão perseguindo a Itapemirim. Tudo bem, concordo, né, que é complicado uma empresa travar assim de forma subitamente, né? As linhas vão paralisar, mas acontece que e os concorrentes? Não tem pais de família que trabalham nela, não tem o empresário que investiu nas linhas. Então, vamos ser justos, né? Se é ruim para Nova Itapemirim, de repente suspender, imagina para as outras empresas. Por exemplo, os funcionários aí do Grupo Comporte estão tudo em casa, alguns receberam férias e correm o risco de serem dispensados, caso as linhas não retornem. Você acha que a empresa vai segurar esse monte de gente? Duvido, né? Então, assim, quer dizer que os pais, só porque é Nova Itapemirim, né, tem que ter privilégios? E os pais de família vão contratar esses pais de família que provavelmente possam ser desligados no futuro da empresa? Então, assim, vamos parar de ser hipócrita, né? E vamos entender que as empresas movimentam o país, seja Águia Branca, Nova Itapemirim, Grupo Comporte, qualquer outra. E suspender as paralisações, né, gera custos gigantes, né? Fora prejuízos aí que a empresa ela vai arcar. E como eu li aqui na matéria, várias empresas, várias linhas não têm concorrente. Então, por que suspendeu as linhas da Águia Branca? Muito estranho isso aqui, né? Aí a pessoa, você está a favor da Águia Branca. Não, galera, eu estou sendo justo, tá? Porque assim, pelo que eu vi, como eu disse no início, todas as empresas só pensam em si mesmas. Mas estamos falando aqui de pais de família, de investimentos da empresa. Quem vai ser prejudicado? Os passageiros que compraram passagens, porque muitas dessas linhas não tem empresa, igual, por exemplo, as linhas Bado Choça, Parnamirim. Não tem empresa que faz essas linhas. E outras aí que estão citando aqui na notícia, né? Bom, vamos lá. A empresa também ressaltou que a suspensão prejudicará passageiros que já adquiriram passagens.
Apenas as 22 linhas iniciadas em 1º de dezembro de 2024 serão suspensas. As demais 480 rotas da empresa, que tem mais de 700 destinos em 8 estados, continuam normalmente. A empresa garantiu que os passageiros afetados serão ressarcidos ou realocados em outras empresas parceiras. A decisão oficial ainda pode ser recorrida e a Águia Branca avalia as próximas medidas. Bom, se está falando aqui que a empresa ela vai avaliar as próximas medidas, né? Não quer dizer que, vem aqui para mim, não quer dizer que porque a TAR foi extinta, que a empresa ela não pode recorrer. Vou dar um exemplo aqui. A Transbrasil, a gente viu que ela está tentando voltar e foi emitido aí uma ação, né, da Justiça Federal para voltar à empresa. Ou seja, se a Águia Branca ela conseguir aí um bom advogado, pode ser difícil? Pode, mas eles podem recorrer, eles estão no direito deles de recorrer. Se vai ganhar ou não, aí é uma outra questão, né? Mas se eles quiserem, não é porque a TAR foi extinta que a empresa não pode tentar reverter isso. Ela pode, né? Se tiver uma boa junta de advogados aí para entrar com processo, eles podem voltar a recorrer. Não é porque uma coisa foi, o que foi extinto pode ser voltar, né? Pode entrar no recurso lá na justiça, tentar reverter isso aí e voltar às 22 linhas ou algumas delas, né? Dependendo aí conforme for o processo. Então, dizer que e agora, né? Vai voltar? Não sabemos. Se a empresa ela vai ter interesse de voltar ou não, né? Aí é uma outra questão. Como a gente leu, ela está avaliando ver se pode voltar. Provavelmente possa ser que ela ingresse uma ação na justiça para tentar reverter essa decisão aí da Justiça Federal e também da ANTT, né? Então existem vários procedimentos que podem, né? Agora chegar a afirmar assim que não vai voltar é muito difícil de dizer, né? Aí tá aqui as linhas, né? Por exemplo, essa Vitória e Tueta, eu não conheço nenhuma empresa que faz. Vamos ver outra. Vamos ver outra aqui, ó. Essa aqui eu também não conheço. Essa também eu não conheço. Ó, Barra do Choça, São Bernardo do Campo. Tem empresa que faz? Não conheço. Aracaju, Rio de Janeiro, acho que é a Nacional que faz, né? Se eu não me engano. Essa aqui, Feira de Santana, Macaé. Desconheço. Feira de Santana, em Baúba, Sergipe. Também desconheço. Petrolina, Aracaju, acho que tem, né? A empresa reforçou seu compromisso com a transparência e afirmou que seguirá agindo dentro da lei para defender os seus interesses e dos seus clientes. Bom, então, se ela colocou aqui, ó, agirá segundo dentro da lei para defender os seus interesses, então acredito que possa ser que eles ingressem uma ação aí na justiça para tentar reverter essa decisão. Bom, e é isso aí. Então, assim, são algumas questões que eu achei interessante trazer para vocês, né? Que 15 linhas aí não fazem concorrência com a Nova Itapemirim. Algumas dessas linhas não existe nenhuma empresa que opera, né? O que vai de contra o que eles estão alegando, dizendo que já existem outras empresas que operam essas linhas e que a Águia Branca ela pensa, né, em ir atrás dos seus objetivos, dos seus interesses, né? Então, ou seja, a empresa, pelo que deu a entender neste comunicado, ela pode tentar reverter essa decisão. Então, assim, eu quis trazer essas questões e, como eu disse, se a Nova Itapemirim suspende as linhas, tem pais de família que precisam, o Grupo Comporte também tem pais de família que precisam e a Águia Branca também tem pais de família que precisam. Então, assim, galera, eu queria que todas operassem sem essa treta toda, né? Tem espaço para todo mundo. Mas, infelizmente, né, as empresas são ambiciosas. Mas quem sofre com isso são a população, a empresa que investiu, né, porque é um fato, e também os passageiros, né, que muitas dessas linhas não tem outras empresas que fazem. Então, essa notinha aí tá meio esquisita, na minha opinião, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham. Bom, vou indo nessa. Deixa o like, já falei demais, quase 20 minutos de vídeo aqui, pelo que eu tô vendo.
Então eu quis trazer aí esse esclarecimento para vocês, que existem alguns pontos que estão me deixando com a pulga atrás da orelha, tá? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, eu vou indo nessa. E tamo junto, e eu fui. Ah, os cards aí no final do vídeo, tá? Nos últimos vídeos que nós lançamos aí.